Vamos retomar a continuação das historinhas antiguinhas de Tex. Iremos agora saborear esse compacto. Ataque a Santa Fé. Este foi seu último crime, Dom Felipe Fuente. Com a morte do seu líder, os sobreviventes mexicanos atiram a esmo contra os índios, mas uma nuvem de flechas faz com que eles recuem rapidamente na passagem. Vamos voltar para o corredor! Onde, do lado de fora do templo, se vêem diante do xerife e de seus homens. Aí estão os patifes! Fogo! Saltitos, cuidado! Ah, por ele! Estamos perdidos! Não atirem! Eu me rendo, senhores! Que diabo! Esse é o único discurso que um patife como você pode fazer diante de nossos revólveres. Sim, senhor. Onde está o canalha do Dom Felipe? Está no inverno, fazendo uma serenata pro quiabo, com o talo. Tex! Em carne e osso, meu caro xerife. Droga! Estou contente por te rever, amigo. E Tessa? Está a salvo, mas devo confessar que mal cheguei a tempo. Por pouco a pobre Tessa não acaba no enorme braseiro. Droga! Daremos uma bela lição nesses índios patifes. Não. Já tiveram a merecida lição. O velho Tenoch morreu sob tiros de Dom Felipe. E o ídolo? Voltou aos seus legítimos proprietários. Quanto ao segredo que havia por trás do ídolo resplandecente, não existe mais. Pouco depois, todos estão reunidos aos pés do ídolo. Yogar, o tesouro de Guatimozen está diretamente ligado a você e a seus índios. Forasteiro, este tesouro foi portador de infelicidades. O que pretende fazer dele, então? Não está pensando em deixá-lo no tempo, não é? Acha que ele pode nos dar terras e liberdade? Claro, Yogar. Nos Estados Unidos, ainda há terra e liberdade, se você quiser. Eu mesmo cuidarei para que os últimos descendentes de Guatimozen tenham direito a elas. Assim seja, forasteiro do rosto leal. Nós confiamos em você. De manhã cedo, com o tesouro sobre mulas e mais alguns utensílios, os índios blancos sobreviventes seguem Tex e seus amigos em direção à fronteira dos Estados Unidos. Na fronteira... E agora pode dar o fora, amigo. Mas cuidado, se eu tornar a ver a sua cara por aqui... Oh, não, senhor. Graças, senhor. Minha cara vocês não mais verão, gringos sauditos, mas sim as de muitos outros compatriotas que os expulsarão para o norte. Depositado o tesouro do Western Bank de Santa Fé na presença de Yogar, Tex entra em contato com Marshall, a quem expõe a situação. Que diabo! Tex não apenas descobriu o segredo do ídolo de ouro, como também alguns milhões para os cofres do governo. Foster, transmita meus parabéns a Tex Wheeler e diga-lhe que logo terá todos os documentos para a concessão das terras em favor dos índios blancos. Certo! Aquelas terras serão consideradas como a reserva para os índios sob a proteção do governo federal. Mas o caso do ídolo de ouro está bem longe de terminar. O mexicano que escapou da batalha no templo foi a México City, a casa do tio de Dom Felipe, para colocá-lo a par do transporte do tesouro do México aos Estados Unidos. E pode vê-lo seguir o caminho que conduz a Santa Fé, Excelência. Santa Fé, hein? Este será um magnífico pretexto para o plano do general Mendoza. Às primeiras luzes do amanhecer, 5 esquadrões da cavalaria mexicana ultrapassam a fronteira, incendiando alguns ranchos esparsos. Adelante, homens! A Santa Fé! A Santa Fé! Lembre-se, Tenente Ovidar, enquanto mantenho os gringos ocupados, você deverá apossar-se do Western Bank. Claro, capitão, assim será feito.
Meia hora depois, a massa dos cavaleiros irrompe em Santa Fé. Viva México! As armas! Adelante, hombres! Por el México! Caramba! Ouça, xerife. Tiros no centro da cidade? Quem pode ser esse patife? Soube de algum bando de fora da lei no território? Não, Tex. A região está calma. Não entendo. E os tiros redobram a intensidade. Deve ser um bando numeroso. Caramba! Xerife! 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 Mike, que raios de tiroteio é esse? Os mexicanos, tropas regulares, atacaram a cidade. Estão saqueando o Western Bank. Não é possível. Os mexicanos? Exterminando e incendiando o xerife. Procure reunir os seus homens, xerife, e posicione-se em massa no centro da cidade. Se as coisas estiverem tão feias assim, correrei ao Forte Wellington para buscar reforços. Ok, Tex. Tenho a vaga impressão de que esta história está ligada ao tesouro de Guatemala depositado no banco. E que por trás disso, como relatam as informações, estão as patas do tio de Dom Felipe. Pare! Não vá por aí! O que está acontecendo, amigo? São realmente mexicanos? Sim, soldados! Conheço bem o uniforme da sua cavalaria. Certo. Reúna-se aos homens do xerife. Vou dar uma olhada naqueles cães. Western Bank. Depressa, idiotas, ou isso desaba sobre suas cabeças. Eia! Vamos! Raios! Isto aqui está um inverno. São muitos, amigo. Só conta os que derrubam, e o número já é bem alto. Então procurarei fazer subir esse número. Mensagem do Tenente Alvidar para o senhor capitão. A ordem relativa ao banco foi executada. O segundo esquadrão está em marcha para Hermosillo. Bueno. Quinto esquadrão, atacar! Santa Fé deve ser destruída. Ninguém deve deixar a cidade viva. Adelante! E o 5º Esquadrão de Cavalaria, mantido até então de reserva, se lança num galope furioso para arrasar os últimos defensores de Santa Fé. Atenção, xerife! Estão vindo por este lado também! Que diabo! Vai avisar Tex! Diga-lhe para ir correndo ao forte! Tex! Salve, amigo! Também veio para a festa? Pro inverno esse tipo de festa! Os mexicanos cercaram a cidade e estão nos atacando pelas costas! O xerife disse para você ir correndo ao Forte Wellington! Ok, mas fiquem firmes. Vamos, Dinamite. Desta vez terá de me provar que sabe correr. Ei, lá está um que está com jeito de querer dar a fora. Chumbo desperdiçado, amigo. Desafio ao perigo. Volte! Mandem aquele gringo para o inverno! Se pensam que vou esperá-los, estão enganados. E, desafiando o cerrado fogo inimigo, Tex salta sobre a barricada, abrindo caminhos a tiros entre os admirados soldados. É seguido por uma viela em que as casas estão em chamas. Tenho de chegar ao forte a qualquer custo. Naquele momento, da rua em chamas, surge Tex, mais parecendo um argônio que um homem.
Antes que os mexicanos possam se dar conta do que está acontecendo, o revólver do justiceiro espalha a morte. Tomem, salditas! Caramba! Parem no fogo naquele gringo! Porém, Tex, mais rápido que um raio, passa incólume entre os mexicanos, que em vão descarregam sobre ele um fogo tão furioso quanto desordenado e impreciso. Força, Dinamite! Força! Depressa aos cavalos! Saldito gringo! Ura, Dinamite! Conseguimos sair! Para o forte agora. Aqueles cães pagarão caro este ataque. Pouco depois... Lá está ele! Vamos! Não pode escapar! Epa! Eis a matilha de cães na trilha do urso. Muito bem. Darei a eles uma ideia de como os homens do Texas sabem atirar. Dois. Gringo saudade! Lhes ensinarei a me confundir com um alvo ambulante. Atire, pombinhos. Já vejo à minha frente um lugarzinho que me permitirá mantê-los alegres. Agora fique quieto, Dinamite. Estão chegando a galope. O denso grupo de árvores impede que Tex seja visto por seus perseguidores e, antes que possam alargar mais o cerco, um tiro ecoa. Logo seguido por outro. Xandre Muerte está atrás! Ah! Parem para trás ou acabaremos todos no inverno! Que diabo! Como são ligeiros em compreender a linguagem de um Winchester. Aqui está minha última saudação, amigos. Por todos os quiabos, para Santa Fé! Vamos, vamos! Enquanto os poucos mexicanos sobreviventes voltam correndo para a cidade, Tex torna a montar o bravo Dinamite após atravessar o rio. Aponta para Forte Wellington, que alcança pouco antes do meio-dia. O último esforço, Dinamite. Depois poderá descansar. Continua. Simplesmente sensacional. Essas historinhas antiguinhas de Tex são muito gostosinhas de se ver. Obrigado por você ter chegado até aqui. Nos encontramos no próximo capítulo. Até lá, parte.